Cultivo Online, capítulo 336. Como fazer bebês. Deixe-me ver se entendi. Você engravidou um NPC no jogo? Meishiu perguntou novamente, só para garantir. Isso foi o que ela me disse? Yuan respondeu com uma voz calma, sem pensar muito sobre isso. Céus, Meishiu murmurou com uma voz atordoada. Ela não consegue imaginar como Yu-Hou reagiria ao saber disso. Talvez seja melhor se eu não contar a ela, pelo bem dela. Meishiu pensou consigo mesma. Após um momento de silêncio, ela disse. Yuan, eu sei que a família Yu não lhe ensinou isso. Mas você realmente não deveria engravidar mulheres tão facilmente. Especialmente se você acabou de conhecê-las. Eu sei disso, mas essas pessoas são muito legais e eu realmente queria ajudá-las, disse Yuan. Vamos continuar essa conversa depois disso. Minha mãe vai me matar se você pegar um resfriado porque eu não cuidei bem de você. Ok. Assim, Meishiu continuou a limpar o corpo de Yuan. Mas seu coração parecia mais pesado do que o normal, quase como se houvesse correntes invisíveis pesando sobre ele. É apenas um NPC, então deve ficar tudo bem. E é apenas um jogo. Meishiu pensou consigo mesma enquanto movia as mãos para a coisa entre as pernas de Yuan. Fazendo bebês, hein? Acho que já é hora de ele aprender sobre esse tipo de coisa. Como a família Yu só se importava com seus talentos musicais. Eles não queriam que nada que não fosse relacionado à música entrasse em seu cérebro, e isso incluía bom senso até mesmo para as coisas básicas da vida. Afinal, quanto menos bom senso Yuan tivesse, mais fácil seria para eles controlá-lo e enganá-lo. Quanto às coisas relacionadas ao sexo oposto, isso nunca passou pela cabeça da família Yu. Claro, Yu-Hou lhe ensinou um pouco de bom senso. Mas ela queria que Yuan permanecesse inocente e puro pelo maior tempo possível. Então evitou propositalmente falar sobre esse tipo de coisa. Depois de limpar o corpo de Yuan, ela o levou de volta ao quarto, onde secou um pouco mais o corpo e trocou de roupa. Você quer aprender a fazer bebês, certo? Meishiu perguntou a ele depois. Sim. Bem, antes de mais nada, você precisa entender a importância de ter filhos com outra pessoa. Ter um bebê não é algo que você possa encarar levianamente, Yuan, pois isso irá afetá-lo pelo resto da sua vida. Felizmente, apenas aconteceu dentro do jogo, mas se fosse no mundo real, você terá muita responsabilidade para arcar. Além disso, você só deve ter filhos com alguém importante, alguém com quem você se importa o suficiente para não se importar em passar o resto da vida com ele, disse Meishiu a ele. Ao ouvir as palavras de Meishiu, Yuan falou de repente, então, alguém como você? É. Meishiu ficou sem palavras depois de ouvir as palavras de Yuan que a pegaram completamente de surpresa e também fizeram seu corpo estremecer. E Yuan continuou de repente. Eu não me importaria de passar o resto da minha vida com você, Meishiu. Isso faz de você meu parceiro? Bem, não exatamente, Meishiu respondeu com a voz trêmula. Ter uma pessoa querida requer um acordo entre duas pessoas que desejam estar uma com a outra. Você não pode simplesmente chamar alguém de sua cara metade porque deseja estar com ela. Meishiu explicou a ele. Entendo, Yuan murmurou. De qualquer forma, agora que você sabe que não deve ter filhos com todas as mulheres que conhece, vamos falar sobre o processo de fazer bebês. Depois de respirar fundo, Meishiu continuou. Para fazer bebês, um homem precisa conectar corpos com uma mulher, ou mais especificamente, usar a coisa entre suas pernas para se conectar com o corpo da mulher. O quê? Você pode usar essa coisa para fazer bebês? Pensei que fosse só para fazer xixi. Yuan exclamou em um tom verdadeiramente surpreso depois de saber dessa revelação. Na verdade, é um pouco mais complicado do que isso, mas sim, essa é a essência. E tal ato é chamado fazer sexo. Meishiu disse, de alguma forma conseguindo manter uma cara séria enquanto ensinava Yuan sobre esse tipo de coisa. Tópico. De qualquer forma, este é o básico para ter bebês. Você tem alguma dúvida? Meishiu disse a ele. Isso é apenas o básico? Céus, eu nunca imaginei que seria tão complicado. Yuan murmurou. E ele continuou. Obrigado por me contar, Meishiu. Aprendi muito hoje e é apenas o começo do dia. Não mencione isso. Você teria aprendido mais cedo ou mais tarde? Mesmo sem mim? De qualquer maneira. Meishiu disse. Algum tempo depois, Meishiu voltou para seu quarto depois de ajudar Yuan a entrar no jogo. Ele não se importa de passar o resto da vida comigo, hein? Um sorriso caloroso apareceu no lindo rosto de Meishiu enquanto ela colocava o capacete na cabeça. Depois de entrar no jogo, Meishiu olhou para Feng Yuxiang e falou com ela. Feng, tenho uma pergunta. O que é? Como as bestas divinas fazem bebês? E elas podem realmente acasalar com humanos? Meishiu perguntou a ela. Pois isso estava em sua mente desde que Yuan lhe contou sobre isso. O quê? Por que você está me fazendo essas perguntas? Feng Yuxiang olhou para ela com olhos arregalados. Só estou curioso. Meishiu disse. Bem, espécies diferentes têm métodos diferentes de acasalamento entre si. Mas em geral, a maioria das bestas divinas só precisa de sangue e energia espiritual para conceber um filho. Feng Yuxiang disse um momento depois. Isso é o mesmo com os humanos? Feng Yuxiang assentiu. Isso mesmo. As bestas divinas podem de fato acasalar com humanos, mas tal situação é muito rara, já que a maioria das bestas divinas vê os humanos como seres inferiores.
Após um momento de silêncio, Meishiu continuou a perguntar. O que acontece se um humano e uma besta divina se acasalarem como os humanos fazem, fazendo sexo? Eles podem conceber dessa maneira? O queixo de Feng Yuxiang caiu ao ouvir a pergunta de Meishiu. Por que ela estava fazendo perguntas tão estranhas? Isso está relacionado ao jovem mestre? Se um humano e uma besta divina fazem sexo. Geralmente é apenas por prazer, já que é mais eficiente acasalar usando sangue e energia espiritual, já que é quase garantido que os engravidará. Feng Yuxiang disse a ela. Entendo, Meishiu murmurou, percebendo que ela poderia ter entendido Yuan mal por causa de sua falta de contexto. Enquanto isso, os outros ficaram completamente perplexos com a conversa que era completamente aleatória e fora de lugar.